Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1. E eu peço a você que deixe sua Bíblia aberta, em nome de Jesus Cristo. É uma alegria para nós, irmão Givânio, estar voltando para a casa do Senhor, estar aqui cultuando ao Senhor juntamente conosco. O deserto dele virou testemunho, e nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida dele, em nome de Jesus. Amém? Assentados mesmos. Gênesis capítulo 26, do versículo 1 em diante, nós vamos ler até o versículo 25. Então eu peço que você tenha bastante atenção na leitura, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher. Disse: É minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã. E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram, ou causaram divisão, ou inimizade sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Vamos ler somente até o 23, amém? Hoje eu quero falar com você sobre vivermos em tempos de crise. E antes de nós entrarmos na mensagem, nós precisamos trazer a nossa compreensão o que é a crise, o que é as circunstâncias da nossa vida, o que é as dificuldades que nós enfrentamos. E foi bom o testemunho do Girvânio aqui, porque ele é um exemplo de alguém que viveu uma dificuldade, um tempo de crise, um tempo de situações em que a sua mente ou o seu coração acharam que
aquilo que ele estava vivendo não tinha mais jeito, não tinha solução, não tinha mudança. Ele iria passar anos e anos com a situação que ele enfrentava. Então, na vida do Girvânio, a sua dor de cabeça era a sua crise. Mas a sua dor de cabeça não era o fato de vir agora a derrota dos seus sonhos. Mas a sua dor de cabeça, para alguém que serve ao Senhor, é o fato de ser o seu novo testemunho. A dor de cabeça que você enfrenta, ela não é para destruir os seus sonhos, ela é o seu testemunho perante o Senhor. As crises que você enfrenta não é para destruir a tua natureza, não é para acabar com você, não é para exterminar com a tua vida. É para que você possa se levantar e dizer: o Senhor a quem eu sirvo, Ele é fiel com a minha vida e Ele me livrou no meio da crise. Então, o que é a crise? A crise é o medo, a crise é a insegurança, a crise é o lamento, a crise é a escassez. Mas se tem uma coisa que na crise ou no meio da crise não gera fraqueza, é em Deus. O que eu quero dizer com isso? É que você pode ter medo, você pode ter fraqueza, você pode ter desânimo, mas o Senhor continua intacto. Ele não muda. Ele continua poderoso, Ele continua agindo sobre todas as coisas, Ele não muda mediante as circunstâncias. Então, se nós na natureza humana mudamos em meio às circunstâncias, a certeza que nós podemos ter para o dia de hoje é que o Senhor, Ele não vai mudar em meio às circunstâncias. O Senhor, Ele permanece sendo o mesmo, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, o Senhor das nossas vidas, o Deus poderoso, o Senhor general, o Senhor dos exércitos, o Senhor nosso Pai, aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu. Então, isso é o tempo da crise. A crise para nós, ela é um tempo de circunstâncias, mas a crise para nós também é um tempo de oportunidades. Porque a crise não é para nos colocar no chão, mas é para nos levar ainda mais adiante, para caminharmos ainda mais, para darmos um passo a mais. Entrando no texto que nós lemos, e eu peço a você que deixe sua Bíblia aberta, no livro de Gênesis 26, a partir do versículo 1. Era um período difícil em Canaã, e assim como todo homem, todo pai de família, Isaac, ele tem a preocupação em trazer o sustento para a sua casa, a provisão para a sua casa. Ele tem a preocupação ou a atenção de se dedicar e se esforçar para que pudesse suprir a necessidade da sua casa. O texto está iniciando dizendo que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Isaac, ele vai para Gerar. Se Isaac está indo para Gerar, e o texto está nos afirmando que havia fome na terra, significa que Gerar também estava passando por um tempo de crise. Gerar também estava passando por um período de dificuldades. A partir do momento em que Isaac vai até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e o Senhor aparece a Isaac dizendo a ele: olha, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Faça o seguinte: não vai para onde existem as facilidades, não vai para onde o povo costuma ter práticas que não me agradam, não vai para onde a facilidade ela é mais atrativa. Fica aí em Gerar. Se Gerar está em dificuldade, não te preocupas, eu estou contigo, eu te fortaleço. A palavra do Senhor para Isaac é da seguinte forma: olha, se em Gerar está na dificuldade, não vai para o Egito, porque o povo que está lá está me desagradando, e lá pode ser que seja pior ainda para você. Você pode estar no meio de uma adversidade e pensando em ir ao Egito, sair da casa do Senhor e ir em direção contrária à vontade de Deus. Mas aonde você está é o local que Deus ele quer trabalhar na tua vida. Gerar é o local onde Deus ele vai te sustentar no meio da crise. Gerar é o local onde Deus ele vai te levantar no meio da adversidade, onde Ele vai fortalecer a tua vida. Isaac então não desce para o Egito, Isaac permanece em Gerar. E o Senhor ele afirma para Isaac que ali naquela terra onde ele devia peregrinar, o Senhor seria com ele. O Senhor ele diz no versículo 3: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. O favor de Deus estava sobre a vida de Isaac. A mão do Senhor estava estendida sobre a vida de Isaac. Quando o Senhor ele diz assim: olha, eu te abençoarei. O fato de o Senhor nos abençoar
significa que as demais coisas que vão acontecer nas nossas vidas é devido à bênção que Deus já derramou sobre nós. É devido ao favor de Deus que está sobre as nossas vidas. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi um favor de Deus para com as nossas vidas. Qual é o resultado da morte de Cristo? A nossa salvação. Então, a nossa salvação é o resultado do favor de Deus. Assim como as coisas que estão a acontecer nas nossas vidas em tempos de crise, é o resultado do favor de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. O Senhor então continua trazendo uma orientação a Isaac para que ele permaneça em Gerar, para que ele possa peregrinar naquela terra, para que ele tenha a plena certeza de que se Gerar está em crise, tem um Deus que não está em crise e que está com o seu filho, com o seu escolhido, com o seu servo ali naquela terra. No versículo 4 o Senhor diz: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Você sabe o que é que Deus está dizendo para Isaac? É no meio dessa adversidade, desse deserto, que eu vou te tornar próspero. Você vai ser um dos homens mais ricos dessa terra, assim como foi o seu pai. Mas para nós termos a compreensão daquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas no meio da crise, no meio da adversidade, nós precisamos cumprir a ordem do Senhor. No versículo 6, Isaac vai relatar, ou o texto vai nos relatar o seguinte: assim habitou Isaac em Gerar. Isaac obedeceu à voz do Senhor. Isaac ouviu a voz do Senhor. E Isaac permaneceu onde o Senhor havia lhe ordenado permanecer. Na nossa natureza humana, e Isaac é um ser humano assim como nós vamos já ver um relato de Isaac, que traz a ideia de que ele é tão falho quanto nós somos. Isaac, ele é um ser humano assim como nós somos. Isaac enfrentou a adversidade, a dificuldade, mas na nossa tendência geral, para onde é que nós queremos ir quando a dificuldade aperta? Nós vamos para o campo da facilidade. Nós vamos para onde é mais favorável. Nós vamos para onde é mais fácil de receber aquilo. O meu campo de conforto, ele pode muitas das vezes ser o Egito, que eu estou muitas das vezes habitando, quando na verdade o Senhor me chamou para algo muito maior no meio do deserto que eu estou. A crise que eu estou, ela pode muitas das vezes me levar ao comodismo, quando na verdade a crise que eu estou, ela vem na minha vida para que eu possa estar ainda mais próximo de Deus. Isaac, ele entendeu isso. Isaac permaneceu em Gerar. E aí, Isaac, a partir desse texto, a partir do versículo 6, vai vivenciar algumas situações que eu quero trazer com você nessa noite, para que nós possamos compreender os princípios de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos viver no tempo de crise. O primeiro princípio do Senhor está no versículo 2. E o primeiro princípio para as nossas vidas é que nós devemos seguir o direcionamento de Deus. Irmão, se nós estamos no tempo da crise, nós não temos que ficar ouvindo a maioria, porque Deus, ele é um só. E nós muitas das vezes na crise queremos ouvir a maioria. Irmão, olha, eu já fiz isso aqui, essa é uma facilidade para nós, vamos fazer isso que dá certo. Mas a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: permaneça onde você está, não faça nada. Siga em Gerar, não desça ao Egito. O que é descer ao Egito para as nossas vidas no tempo da crise? Isaac foi tentado a descer ao Egito, lugar de fartura, riquezas fáceis, soluções rápidas, fáceis e sem dor, viver das vantagens imediatas. E nós, no tempo da crise, qual é a nossa conduta? Será que nós preferimos ir ao Egito? E o Egito para nós é deixar de fazer a vontade de Deus, deixar de cumprir o propósito de Deus, deixar de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, deixar de buscar a face do Senhor, deixar de ter um encontro com Deus, deixar de estar ouvindo a voz do Senhor, ir ao Egito, ir na direção contrária, é não seguir o direcionamento de Deus. E se nós estamos no meio do deserto, meu irmão, se nós estamos no tempo da crise, siga o direcionamento de Deus. E o primeiro direcionamento de Deus para você nessa noite é: não desça ao Egito. Siga firme em Gerar. Permaneça onde você está. Você pode olhar o seguinte: olha, a terra é seca, não tem água, não tem alimento, está todo mundo passando fome, a terra inteira está em crise. Por que que eu vou ter que ficar aqui em Gerar? Eu preciso ir lá no Egito buscar alguma coisa, porque a minha família vai padecer. Mas a ordem do Senhor é: não desça ao Egito.
Permaneça onde o Senhor te ordenou estar. Faça a vontade de Deus, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Se Deus te chamou para exercer dentro da casa do Senhor, meu irmão, não é essa crise que vai fazer com que você tenha que parar. Permaneça onde você está. Se você resolve parar aquilo que Deus te ordenou a fazer, é porque de alguma forma você está tendo as práticas de quem está no Egito. E quem está, meu irmão, na casa do Senhor, quem está seguindo o direcionamento de Deus, quem ouve a voz do Senhor, quem ouve a palavra de Deus, não pode de maneira nenhuma ter a ousadia, porque isso é alguém ousado. Ser ousado, meu irmão, não é você, muitas das vezes, se sentir o cara, não é você desobedecer ao Senhor. Isso é ousadia. Isso é alguém que tem muita coragem de desobedecer ao Senhor. Seguir um direcionamento contrário. Se o Senhor está direcionando para não descer ao Egito, você quer descer ao Egito. Porque a tua mente já não tem mais a certeza de que Deus ele vai prover no meio do deserto. De que Deus ele vai te sustentar no meio da adversidade. Que Deus ele vai te estender a mão no meio da crise. Permaneça em Gerar, siga o direcionamento de Deus, não desça ao Egito. Isaac não desce ao Egito. E porque Isaac não desceu ao Egito, ele foi fortalecido pelo Senhor. Versículo 3, o Senhor vai dizer o seguinte: peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei. O que é a bênção de Deus para nós, meu irmão? É a fortaleza de Deus. Quando o Senhor ele diz, peregrina nessa terra e serei contigo, o fato de que o Senhor estava com Isaac era o suficiente para ele saber que ele não estava sozinho. Ele não desce ao Egito, ele permanece em Gerar, e ele ainda escuta mais, eu serei contigo. Oh, que bênção, meu irmão. Que coisa boa é nós sabermos que o Senhor está conosco. Como isso é fortalecedor. Se nós todos os dias, no momento em que nós acordamos, ouvíssemos do Senhor dizendo, eu serei contigo, ouvíssemos numa voz audível, eu serei contigo, que bênção seria para nós. Saber que o Senhor está conosco. Mas ainda que o Senhor não venha falar, meu irmão, nós precisamos ter a plena certeza de que o Senhor, Ele nos afirmou em sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci e eu estou com vocês. Porque aquele que nos chamou, Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós. Por isso, Isaac não desceu a Gerar. Isaac não desceu ao Egito, permaneceu em Gerar. Ele foi fortalecido pelo Senhor. E por último, ele obedeceu ao Senhor. Versículo 6, o texto diz que assim habitou Isaac em Gerar. Se nós estamos no deserto, se nós estamos no tempo da crise, no meio das circunstâncias improváveis, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Isaac obedeceu à voz do Senhor. E porque Isaac obedeceu à voz do Senhor, Isaac viveu o extraordinário de Deus. Mas há uma tendência nas nossas vidas de desobedecermos à voz do Deus ao qual nós servimos. De não termos a seriedade ou o compromisso de obediência para com o Senhor. Decisões precipitadas, achamos que temos a capacidade para tomar decisões que o Senhor é quem devia tomar no nosso lugar. Fazemos ou tomamos a prática de agir de maneira que o Senhor ainda não deu a última palavra. Você imagina Isaac descendo para o Egito, ele não ia receber a fortaleza de Deus e ele ainda ia estar desobedecendo ao Senhor. Mas quem segue o direcionamento de Deus, meu irmão, permanece em Gerar, recebe a fortaleza de Deus e ainda obedece ao Senhor. E não tem nada melhor do que nós obedecermos ao Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Se nós, na nossa sã consciência, compreendermos o que é que o Senhor fez por nós, a nossa única ação a partir disso é obedecer ao Senhor. Se nós vamos padecer, se nós vamos sofrer, se nós vamos ser caluniados, se nós vamos viver a adversidade, se nós vamos, não importa o que nós vamos viver, meu irmão, obedeça ao Senhor. É a nossa melhor conduta como cristão. É o alfabeto do crente, obedecer. Se você tem um alfabeto cristão, meu irmão, obedeça. É a melhor coisa que você pode fazer. A partir disso, Isaac, ele permanece em Gerar. Porém, há uma falha de Isaac que eu quero compartilhar com você nessa noite. E esse é o segundo princípio que nós podemos abordar nesse texto, mas trazer para as nossas vidas como um exemplo. Qual é o princípio? Não negocie seus princípios. Veja comigo a partir do versículo 7. O texto diz assim: e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse:
é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Dentro dessa situação, Isaac ele está a cometer um ato que nós, como cristãos, quando estamos no meio da crise, também temos essa tendência a cometer. Primeiro, Isaac ele negocia seus princípios fazendo o quê? Mentindo. Porque Isaac diz que Rebeca ela era sua irmã. Ele não afirma que ela era sua mulher. Porém, o fato de Isaac mentir ou Isaac negociar os seus princípios, falar a verdade, traz consequências para a sua vida. E aí eu quero trazer um exemplo para você nessa noite. Quando você, no meio da crise, no meio do deserto, resolve negociar os seus princípios, meu irmão, isso não vai afetar só você não. Isso afeta você e aqueles que estão com você também. Sua família também tem tendência a ser afetada. Porque você não está sozinho nesse barco. Você resolveu ser constituído em uma família ou constituir uma família. Então você não está sozinho. Se você resolve negociar os seus princípios, é certo que a tua casa também vai entrar no embalo. Por isso, quando você pensar bem, meu irmão, dentro da crise, dentro da situação, de negociar os teus princípios, você pense quem é que está no barco com você. É os seus filhos, é a sua esposa, às vezes pode ser sua mãe, o seu pai. Porque Isaac, ele negocia os seus princípios, primeiro mentindo. Isaac negocia os seus princípios colocando a sua mulher em risco. Ele coloca a sua família em risco. No versículo 7, na parte B, ele vai dizer: para que porventura não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Isaac coloca a sua mulher em risco. Por quê? Porque estava com medo. No meio da crise nós não devemos temer ao adversário, meu irmão. Muito menos estar negociando os nossos princípios porque estamos com medo. Precisamos crer que o Senhor ele está conosco, mesmo na adversidade, mesmo nas situações mais improváveis. Porém, quando nós negociamos os nossos princípios, mentindo, colocando a família em risco, o fato é que o Senhor vai nos trazer a vergonha. Não é para que nós venhamos a ser destruídos, meu irmão. É para que nós possamos recomeçar outra vez e fazer o propósito de Deus corretamente. Versículo 8 ao versículo 11 diz assim: e aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque agora está tomado da sua vergonha, porque Isaque mentiu, colocou a sua família em risco. Abimeleque agora descobriu que Rebeca é mulher de Isaque, não é irmã. Abimeleque agora está não mais satisfeito com Isaque, porque Isaque poderia ter trazido uma destruição sobre aquele povo, caso alguém viesse a se deitar com Rebeca. Agora Abimeleque toma uma decisão. Abimeleque já não é mais alguém que está a receber Isaque, porque Abimeleque entendeu que Isaque estava a prejudicar aquele povo ainda mais. Mas o propósito de Deus, uma vez que é firmado no teu coração, meu irmão, ainda que você venha em algum momento da tua vida negociar os teus princípios, Deus ele está a te dar uma oportunidade para recomeçar. A partir disso, o texto no versículo 12, ele vai nos afirmar o seguinte: e semeou Isaque naquela mesma terra. Preste bem atenção. E semeou Isaque, versículo 12, naquela mesma terra. Isaque ainda não tinha saído da terra que o Senhor havia lhe ordenado, mas Isaque já havia negociado os seus princípios. O texto não vai nos relatar o que foi que aconteceu no intervalo entre a conversa de Abimeleque com Isaque e a palavra de Deus a respeito de Isaque ter semeado na terra. Mas a palavra vai nos afirmar que Isaque permaneceu naquela mesma terra, com a sua vergonha, com o seu fracasso no sentido de ter negociado os seus princípios, mas Isaque permaneceu naquela mesma terra. A partir disso, Isaque semeou naquela terra e colheu
naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Nós compreendemos então a partir disso, que no meio da crise, nós precisamos seguir o direcionamento de Deus, não podemos de maneira nenhuma negociar os princípios do Senhor nas nossas vidas, e devemos plantar a semente onde o Senhor nos ordenou plantar a semente. Você está compreendendo isso? Diga glória a Deus. Nós devemos plantar a semente onde o Senhor nos ordenou. Do versículo 12 ao versículo 16 diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Isaque agora, além de ser tomado pela sua vergonha, ele semeia na terra, ele planta a semente, ele recebe o crescimento prometido por Deus no início do texto. O Senhor disse o que lá no início? Eu te abençoarei, eu serei contigo, peregrina nessa terra aí. Chega o resultado na vida de Isaque. Isaque planta a semente, mas não é tão simples assim como parece. Porque Isaque, ele recebe a prosperidade da parte do Senhor na sua vida. Isaque agora é um homem rico. Isaque agora é um homem muito poderoso. Isaque agora está repleto de ovelhas, de vacas, muita gente ao seu serviço, trabalhando para ele. Porém o texto no versículo 14, ele vai finalizar dizendo: de maneira que os filisteus o invejavam. Sabe o que é isso, meu irmão? Aprenda e entenda uma coisa: você vai plantar a semente do evangelho na vida de alguém, você vai plantar a semente no teu deserto, no teu tempo de crise. Vai ter gente que vai se levantar contra a tua vida com inveja, vai ter gente que vai se levantar na tua vida, no versículo 15, tentando tapar aquilo que a tua família criou, a tua descendência criou, ou até mesmo aquilo que está sobre as tuas mãos. Vai ter gente também querendo tirar você de perto, porque não quer ver o teu crescimento, porque não quer ver o teu desenvolvimento. Mas permaneça onde o Senhor te ordenou a estar. Plante a semente, não pare, continue, siga firme, porque o Deus que te chamou, Ele te direciona. Ele não quer que você negocie os seus princípios, Ele quer que você plante a semente, porque tem um extraordinário de Deus para a tua vida. Isaque, ele poderia, ou ele deve ter escutado de muitos: o lugar é deserto, a crise ela é real, você não vai ter resultados. E quantos de nós, quando queremos plantar a semente do evangelho na vida de alguém, ouvimos de muitos o relato de que não, eu já falei com aquele irmão ali e ele não quer ouvir essa mensagem de jeito nenhum. Meu esposo, meu irmão, eu já tenho orado, eu já levei a palavra para ele, eu já tentei de todas as formas, ele não quer de maneira nenhuma. Ah, mas eu já convidei tanto a minha esposa para vir à igreja, tanto a minha esposa para vir à igreja, mas ela não quer vir, meu irmão. Minha irmã, meu irmão, continue plantando a semente do evangelho, porque aquele que chamou para completar esta obra, Ele é fiel para cumpri-la até o dia da sua finalidade. É por isso que nós devemos plantar a semente em tempos de crise, no lugar da crise, no deserto. É no meio de um povo que não bebe da água que nós bebemos, nós devemos plantar a semente do evangelho. É no meio de um povo que não come do alimento que nós comemos, nós devemos plantar a semente do evangelho. É no meio da adversidade, aonde nós olhamos e dizemos: aqui é meu tempo de fracasso. Não, meu irmão, aqui é teu tempo de crescimento. Plante a semente que Deus vai enviar a colheita. O que nós precisamos fazer é cumprir a ordem do Senhor. Isaque cumpriu a ordem do Senhor, ele plantou a semente. E porque plantou a semente, Isaque recebeu de Deus a sua prosperidade, Isaque recebeu de Deus a provisão, Isaque recebeu de Deus o extraordinário. A partir disso, os homens de Abimeleque, o povo de Gerar, começam a invejar Isaque. Eles começam a perseguir Isaque. Os poços que o seu pai havia feito, que o seu pai havia cavado, eles entulharam, eles encheram de terra.
eles estavam dizendo o seguinte: olha, não tem prosperidade para você aqui não. Não tem avanço na tua vida aqui não. Não tem para onde você correr não, porque nós estamos aqui contra você. Sabe o que é isso, meu irmão? É quando nós estamos procurando, buscando servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Nós precisamos compreender que o inimigo das nossas almas, ele vai se levantar contra nós, tentando nos afligir, tentando nos atacar, tentando nos colocar no chão. Mas o Senhor, ele está conosco. O Senhor, ele nos chamou. O Senhor, ele nos deu a ordem: permaneça em Gerar. O Senhor, ele nos deu a ordem: não desista, continue firme, siga firme, porque é no deserto que você está, que Deus te chamou para crescer, que Deus te chamou para frutificar, meu irmão. A partir disso, nós chegamos então no último princípio dessa mensagem. E o último princípio, meu irmão, é que nós devemos fazer o ordinário, e Deus, ele vai fazer o extraordinário. Nós precisamos crer que na medida que nós fazemos o ordinário, aquilo que está em nossas mãos, que cabe a nós para fazer, o Senhor, ele vai fazer o extraordinário. O texto no versículo 17, ele vai dizer assim: então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. Isaac saiu de Gerar depois que Abimeleque mandou ele sair? Não. Isaac, ele partiu dali, da onde ele estava sendo perseguido, da onde ele estava vivendo um tempo de contenda, e foi fazer o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. A primeira coisa que nós precisamos compreender, meus irmãos, que se nós devemos fazer o ordinário, crendo que Deus, ele vai nos fazer viver o extraordinário, é que nós devemos nos especializar naquilo que nós fazemos. O que Isaac está aqui se especializando? Isaac é especialista em cavar poços. Porque Isaac, ele vai lá, cava os poços que eram do seu pai. E Isaac logo em seguida ainda vai cavar mais poços. Isaac cava pelo menos 7 poços. 4 poços de seu pai, 3 poços que a princípio eram dele. Isaac é especialista naquilo que ele faz, meu irmão. Se você quer viver o extraordinário de Deus, meu irmão, seja especialista numa vida de oração. Seja especialista na leitura bíblica. Seja especialista num ato sacrificial de jejum. Seja especialista em buscar ao Senhor. Seja especialista em estar aos pés do Senhor. Seja alguém que realmente está ali, digamos que incomodando ao Senhor de tanto que o busca. Seja especialista no ordinário que está para você fazer, meu irmão, que Deus, ele vai fazer você viver o extraordinário. Nós precisamos ser especialistas, assim como Isaac, cavar poços, seguir firmes, porque Isaac, ele está cavando poços, meu irmão, e ele vive algumas situações para viver o extraordinário de Deus. Primeiro, Isaac não se prende à inveja dos filisteus. Segundo, Isaac não se prende à rejeição de Abimeleque. Terceiro, Isaac não se prende também à contenda dos pastores de Gerar. Para nós vivermos o extraordinário de Deus, meu irmão, nós precisamos ser especialistas naquilo que fazemos. Devemos não nos prender na inveja dos filisteus, não nos prender na rejeição de Abimeleque, muito menos estar preso às contendas. Se nós ainda pudermos adicionar algo mais, não nos prendermos à inimizade. Porque tem 2 poços que Isaac está cavando, que eles, um é chamado de Ezeque, que é o poço da contenda, e o outro é chamado de Sitna, o poço da inimizade. Sabe por quê que nós não vivemos o tempo de Reobote? É porque nós estamos presos ainda em Sitna, ou estamos presos ainda em Ezeque.
Mas quando nós sairmos de Ezeque, do tempo da contenda, sairmos de Sitna, do tempo da inimizade, nós vamos viver o tempo de Reobote, porque o Senhor alargou este lugar e nós cresceremos nesta terra. Sabe por que as coisas muitas das vezes não acontecem na tua vida, meu irmão? É porque você está preso em poços que está todo mundo ali contendendo, quando tem um poço logo em seguida que Deus separou para você, para que você possa usar da tua crise o teu tempo de crescimento. Fica preso às vezes em situações que seriam tão fáceis de resolver, porque Isaac cava o primeiro poço. O primeiro poço, vem então os pastores e começam a contender, dizendo: ei, peraí, esta água é nossa, versículo 20. Sai daqui porque esta água é nossa. Por isso que eles chamaram daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Isaac então vai para uma segunda oportunidade, começa a cavar novamente, cava outro poço, e então vem de novo os pastores dizendo: olha, peraí, é nossa também. Porfiaram com ele, causaram inimizade. Isaac ficou preso na contenda? Isaac ficou preso na inimizade? Não, meu irmão, Isaac seguiu adiante. Olha, o texto diz no versículo 22: e partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. O que Isaac está entendendo com isso? É aqui que o Senhor me separou para crescer. É aqui que o Senhor me colocou para o crescimento. É gerar, aqui é meu tempo. Os filisteus tentaram me afligir, os pastores tentaram me afligir, Abimeleque me rejeitou. Tudo aconteceu para que eu não viesse a viver o propósito de Deus, mas chegou Reobote na minha vida. É aqui, o Senhor separou um lugar, Ele nos alargou um lugar e nós cresceremos nele, meu irmão. Sabe o que é que Deus está fazendo com Isaac no tempo da crise? Deus está trazendo um tempo de prosperidade na vida de Isaac. E eu não estou falando para você de prosperidade financeira não, meu irmão, porque a prosperidade melhor que nós podemos ter na nossa vida é a prosperidade espiritual. É quando nós somos cristãos verdadeiros, que buscam ao Senhor verdadeiramente, que se derramam na presença de Deus, que almejam viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. Aquilo que acontece após isso, meu irmão, é somente uma consequência daquilo que nós buscamos para com o Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma almejar as coisas terrenas sem antes almejar as coisas que vêm do alto. Porque se nós não vivemos as coisas do alto, meu irmão, nós não estamos preparados para viver as coisas terrenas. Antes nós devemos almejar as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do alto. E eu creio nessa noite, meu irmão, que se você ainda está preso num poço de contenda, se você ainda está preso num poço de Sitna, num poço de inimizade, a palavra que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite, meu irmão, é que tão somente libere perdão sobre onde existe a contenda, libere perdão sobre onde existe a inimizade, porque o Senhor, Ele tem uma palavra separada para ti nessa noite, Reobote. E só vive Reobote quem não está preso em Sitna, quem não está preso em Ezeque. É isso que nós precisamos compreender, meu irmão. Às vezes nós ficamos pensando: por que eu estou há tanto tempo nessa crise? E olha, irmãos, para mim poder ministrar essa palavra nessa noite, você não imagina a dificuldade familiar que nós temos vivido nos últimos dias. Eu, Felipe, Rebeca e aquele rapazinho ali comigo chamado Isaac. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, financeiramente um dos períodos mais difíceis da nossa vida. Mas nós estamos seguindo o direcionamento de Deus. Nós confiamos no Senhor. Se eu puder usar isso como um testemunho na tua vida, meu irmão, mesmo em meio às dificuldades que nós muitas das vezes enfrentamos, onde eu muitas das vezes entrei no meu quarto com a Rebeca e disse: Rebeca, tá difícil o negócio. Mas na quarta-feira nós estávamos aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, exaltando ao nome do Senhor, porque nós seguimos o direcionamento de Deus. Eu já sofri crises de ansiedade, já tive essas situações, mas isso não foi para me parar. Isso foi para me compreender que quando eu estou aos pés do Senhor, o Senhor, Ele vence as minhas adversidades. Nós muitas das vezes estávamos dentro de casa, olhando um para o outro e dizendo: Rebeca, como que a gente vai comprar o leite do Isaac hoje? O Isaac não completou nem um ano ainda.
mas o Senhor, Ele sempre provia as nossas necessidades, um suporte ou uma ajuda, muitas das vezes, da vida dos meus pais, da vida dos meus sogros, que eu não quero nem chamar de meu pastor agora, meu sogro, estou falando do ambiente familiar, e nós ainda assim, meu Deus, seguimos firmes, sendo sustentados pela mão do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não quisemos descer ao Egito, nós não procuramos as facilidades, nós procuramos viver na obediência do Senhor, não negociando os nossos princípios, plantando a semente onde devia ser plantado, vivendo o ordinário e o Senhor nos levando ao extraordinário. Você sabe o que é viver o extraordinário, meu irmão? Faça o ordinário, sirva ao Senhor. Você está disposto a viver o extraordinário? Deus quer te preparar primeiro no ordinário. Deus quer te preparar primeiro onde você está, meu irmão. E nós olhamos, e por muitas das vezes, meus irmãos, nós já entramos nessas portas desanimados. Entramos nessas portas pensando em recuar. Mas o nosso Deus, Ele nos sustenta. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Quando nós olhamos para o Isaac, pensamos na bênção que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos confiou a cuidar, a alimentar, a educar, a tratar no dia a dia. Nós olhamos e pensamos que a nossa responsabilidade agora é ainda muito maior, porque por Ele nós também não podemos mais de maneira nenhuma negociar os nossos princípios, porque pode recair sobre Ele. Se você negocia seus princípios, meu irmão, sabe lá Deus como é que será a conduta dos seus filhos no futuro. Abraão em um determinado momento negociou os seus princípios, a mesma atitude que Isaac teve, de afirmar que Rebeca era sua irmã, Abraão teve com Sara. E o que Isaac faz logo em seguida? Tem a mesma atitude. Se você é um homem, uma mulher de Deus que serve ao Senhor, meu irmão, seu filho vai ser alguém que serve ao Senhor também. Se você é um homem, uma mulher de Deus que tem as práticas totalmente incorretas, me perdoe dizer isso, meu irmão, que Deus tenha misericórdia, mas a tendência é que o teu filho também siga o mesmo rumo. Mas se você é um homem que está dentro de casa, lendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, servindo ao Senhor, vem às programações locais, busca ao Senhor também na unidade, Deus, Ele vai fazer com que a tua descendência viva também o extraordinário que Deus está a fazer você viver. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos sair de Sitna, sair de Ezeque e abraçar Reobote. A partir do momento em que você liberar perdão aonde tem contenda, liberar perdão onde existe a inimizade, sair dessa adversidade que tem te aprisionado, meu irmão. Porque hoje a palavra de Deus, se nós pudermos trazer um exemplo para concluirmos, é que se você hoje fosse fazer uma prova, se você hoje está vivendo essa prova, Deus, Ele está te trazendo o resultado por antecipação, meu irmão. Qual é o resultado de Deus para a prova que você está vivendo? Siga o direcionamento de Deus. Não negocie seus princípios. Plante a semente. Faça o ordinário e viva o extraordinário. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos em onde você está. Quero orar por você para nós concluirmos em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu povo, Senhor. E nós cremos, a cada um que está aqui, Senhor, o Senhor já tem preparado, ó Deus, Reobote, ó Deus, para cada um dos teus filhos, ó Pai. Deus, eu creio, Senhor, que a contenda, ó Pai, a inimizade, ó Pai. Deus, a negociação dos princípios, ó Deus, elas foram colocadas por terra nessa noite, Senhor. Porque o Senhor está, ó Deus, a nos dar um lugar, ó Pai, e nós cresceremos nele em nome de Jesus. Nós iremos, Senhor, avançar, ó Pai. Não com o intuito, ó Deus, de prosperarmos nessa terra, meu Senhor, mas de sermos prósperos no céu, ó Pai, de sermos prósperos espiritualmente, Senhor. De termos, ó Pai, um compromisso contigo, ó Deus, de vivermos a Tua palavra, Senhor, de estarmos Te exaltando, Te adorando, cumprindo os Teus propósitos, ó Pai, seguindo os Teus direcionamentos, Senhor, obedecendo a Tua voz, ó Pai. Deus, assim, meu Senhor, nós Te pedimos, ó Pai,
Nós te louvamos por cada vida aqui presente, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Que essa palavra possa penetrar nos corações, Senhor. Fazer morada, ó Pai. E no seu devido tempo, ó Pai, trazer os devidos frutos, ó Deus. É assim que nós te oramos e te agradecemos. E você aplaude ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus.